Olá, meus queridos, passando aqui para convidar você para se programar e estar conosco dia 31 de março, às 9h30 da manhã. Será o domingo da grande ressurreição, vai ser sobrenatural aqui em Curitiba, nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, apenas um horário, 9h30 da manhã, dia 31 de março. Todos os domingos estamos lá, mas dia 31 vai ser um fechamento sensacional. Você é o nosso convidado. Venha, traga mais alguém para uma manhã de maravilhas, que Deus fará maravilhas em nosso meio, como tem feito através do rádio e também pela internet. Um abraço a todos, uma ótima semana para todos nós, em nome de Jesus. Maravilha, maravilha, bom dia minha gente, bom dia Curitiba, bom dia Paraná, bom dia Brasil, bom dia para o planeta Terra, bom dia para você meu querido e minha querida, que já está com seu rádio ligado ou através da internet, muito bom, hein? Hoje já é terça-feira minha gente, hoje é terça-feira, hoje é dia 12, que número bonito, né? Hoje é dia 12 de março de 2024, ao vivo com vocês aqui. São 8h56. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus. Você está ouvindo aí algumas canções, alguns convites. E é isso mesmo, gente. Estamos numa preparação sensacional. Estamos aí num movimento espiritual muito forte. E daqui a pouquinho eu quero orar por vocês. Daqui a pouquinho eu quero fazer a prece do dia. E eu convoco a nação brasileira para unirmos a nossa fé. Você de qualquer parte do nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste, vamos clamar ao Todo-Poderoso. Há um texto na Bíblia, Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o nosso Deus revela, o nosso Deus dá direção através da palavra, das escrituras. E quando oramos, portas vão se abrir. A oração vai fazer com que coisas que nós não conseguimos fazer no natural, mas a oração vai mexer com o sobrenatural. Deus agirá. Por isso que o nosso ministério é Agindo Deus, quem impedirá. Então Deus está agindo, Deus está realizando maravilhas e não será diferente nesta manhã especial. Então prepare aí seu copo com água, você que gosta da oração pela água, prepare os seus documentos e juntos vamos clamar a Deus por nós, pela sua família, mas também pela nação, pelo Brasil, né? Estamos vivendo dias difíceis, dias diferentes no planeta Terra. Todo o planeta está um pouco abalado, mas quem conhece a palavra de Deus sabe que as profecias estão se cumprindo. Isso é bom demais porque a palavra de Deus é verdadeira e tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Então quem conhece um pouquinho da palavra não vai assustar com o que ainda está por vir, porque nós confiamos em Deus e o Senhor Jesus, ele diz, olha, no mundo vocês passarão por tribulações, por aflições, mas tem de bom ânimo, eu vou estar com vocês, não percam o ânimo. Então Jesus, se você de fato quer ter essa consolação e esse entendimento, eu sempre estou incentivando vocês a lerem as Escrituras. Mas se você quer saber ali tudo que Jesus fala, você tem que ler os Evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Faça um propósito de ler. Pega um mês inteiro e leia um capítulo, vai lendo cada dia um capítulo, vai lendo, vai absorvendo. Jesus dá todas as dicas do que está acontecendo na atualidade. Claro que tem também dicas no Antigo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. Então, a Bíblia tem 66 livros, né? Uma parte é o Antigo Testamento e a outra parte, a partir de Mateus, é o Novo Testamento. Então você precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Enquanto o mundo está agitado, enquanto a gente está ouvindo tantas coisas por aí, mas na realidade já está tudo codificado na Bíblia, o que está acontecendo e o que ainda está por vir. Por isso que você ouve tanto eu falar aqui, que nós andamos por fé. Fé em Jesus, fé na sua palavra, fé é certeza, é convicção, fé em Deus nos dá segurança, porque Jesus prometeu a sua presença.
O texto aqui que ele fala, por exemplo, é João 16, né, verso 33. O capítulo 16, por exemplo, de João, no Evangelho de São João, aqui ele dá uma continuidade nas suas últimas instruções aos seus discípulos. E essas instruções é para nós também, certo? Então, ele dá muitas instruções aqui. Ele fala, por exemplo, sobre, quer ver, o verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha que interessante isso aqui, ó. Porque o príncipe deste mundo está julgado. Aí ele diz no verso 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, vai observando, Espírito da verdade, Deus trabalha com a verdade. Ele é a própria verdade. Deus não habita onde tem mentira. Aliás, quem vive na mentira, quem vive mentindo descaradamente, né? Ou seja, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Olha só, vou mostrar aqui na Bíblia. Esses assuntos é muito importante para você não ser enganado pelas falácias deste mundo mentiroso, hipócrita que estamos vivendo, né? João 8, está escrito aqui, ó, João 8, verso 44, Jesus estava falando ali com o pessoal ali, seu discurso, né? Daí ele disse para o pessoal da época lá, ele disse assim, vós tendes por pai ao diabo, que quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, que está falando do inimigo, do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você vê gente de todos os níveis da sociedade mentindo, né? Autoridades mentindo, pessoas em geral mentindo, né? Então você já sabe qual que é a fonte da mentira, né? É o inferno, é Satanás, é o diabo, as forças do mal. Então ande na verdade que você vai ter uma vida feliz, vai ter problema, mas você vai vencer, porque a verdade sempre vai prevalecer. Parece que não, né? Mas vence. E Jesus é a verdade. Em João 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então quem anda com Deus anda na verdade, não mente, não faz falcatrua, não é corrupto, não é ladrão, não é mentiroso. Não é? Então é isso. Então andar com Deus, isso deveria ser independente de andar com Deus ou não. Tem muita gente honesta, é claro, não é? Mas quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito da verdade na sua vida, você anda com a verdade. Se você erra, você pede perdão, se conserta, mas não fica brincando com coisas erradas, né? Depois ele diz aqui mais coisas interessantes. Toda a Bíblia é interessante, né? E ele fala do Espírito Santo, e o Espírito Santo já veio. Jesus morreu, ressuscitou, ele foi ao céu. Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou ainda um período, diz a Bíblia, um período de 40 dias, né, que ele aparecia a grupo de pessoas, mulheres, aos seus seguidores, aos discípulos. Então ele apareceu para mostrar ali que ele havia de fato ressuscitado. Então, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Tá? Estamos pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas de salvação, as boas notícias. Então, quem estiver desesperado, quem estiver afomado, o único que pode te dar a verdadeira paz é o Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo, através do Espírito Santo, vem e nos ajuda nessa jornada. Então isso aqui já é um ensinamento para dizer que tudo que você esteja ouvindo, ou assistindo, ou tendo
informações que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vai acontecer aquilo outro. Na realidade, muitas coisas disso aí está na Bíblia já, ok? Só que tudo que vier para acontecer, quem estiver firmado em Jesus vai, vamos usar uma linguagem, vai navegar com mais tranquilidade. Não que não haverá batalha, né? Mas você vai estar navegando, numa linguagem de navegando em alto mar, né? Enquanto vem aquelas ondas, as turbulências da vida, mas com Jesus você vai conseguir navegar com um pouco mais de tranquilidade, tá entendendo? Você está seguro porque Ele prometeu a sua presença. Olha só, se você não conhece, não sabia, eu vou ler aqui para você, ó. Vou ler a Bíblia para você hoje. Atos capítulo 1, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amados, eu fiz questão de ler o capítulo 1, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao 14. Muito interessante ler todo o contexto para você entender. Então aqui você vê a Escritura nos dando informações precisas, informações importantes. Então é isso. Jesus veio, nasceu por obra do Espírito Santo. Jesus cresce, desenvolve, ele cresce, a Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento, ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então entenda isso. Jesus cresceu e você tem que crescer também. Crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, ser uma pessoa sábia, né? Ter a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus e crescer também em todas as áreas da sua vida. Deus quer o seu crescimento e crescimento depende da pessoa.
A pessoa que não lê, que não estuda, a pessoa que só fica aí na internet aí perdendo tempo vendo bobagem, essas pessoas não têm a cabeça também oca, assim, ela não tem conteúdo, né? Não tem assim boas informações, né? Com raras exceções. Então, é necessário a gente ter boas informações. Então, não fique aí comendo comida espiritual estragada. Vá direto na fonte. E a fonte é a Bíblia, a palavra de Deus. Mesmo você que talvez está pensando, pastor, mas eu não entendo nada, não tem problema. Leia mesmo não entendendo nada, mas leia as Escrituras. Começa assim. Eu comecei assim. Você acha que eu comecei lendo, sabendo? Claro que não. Ninguém nasce sabendo, a gente vai desenvolvendo. Então eu comecei a ler, fui lendo, entendeu? Então tem várias maneiras, tá certo? E você que nos acompanha aqui está tendo, acredito eu, esse privilégio que a gente está sempre dando conteúdos bons aqui para você. E no caso aqui pela Rádio Marumbi de Curitiba, estamos há mais de 19 anos. E se a gente está aqui, primeiro é porque Deus nos deu essa missão. Deus nos deu esse chamado. Deus nos deu esse desígnio. Mas Ele deu esse chamado para você também nos apoiar. Então um abraço aos apoiadores, a você que tem plantado a sua semente financeira, para que a gente possa continuar aqui também neste horário das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Então enquanto Jesus não vem, enquanto é permitido pregar o evangelho, por isso que eu estou batendo na tecla. E se você realmente presta atenção no que eu falo, você está notando que de uns dias para cá muita coisa está mudando, né? Tem coisa que está mudando para melhor, é claro. Mas mudando em que sentido? Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele está na terra. Jesus, quando ele morre, e ali na cruz, ele levou sobre si, sobre ele, os pecados da humanidade, as doenças, as enfermidades, né? Como diz o livro de Isaías 53. Né? Vou ler aqui para você, preste atenção e já a gente vai orar. Muito importante esse ensinamento aqui. Isaías 53 fala justamente da cura, fala da salvação. Né? Então entenda isso aqui, é muito importante. Às vezes você quer oração, você tem que ter informação também, né? Conhecimento aqui do que Deus está falando com a gente. Olha só que legal. Isaías 53, falando aqui, olha, preste atenção, eu vou ler para você, hoje eu vim aqui para ler a Bíblia para você. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. De quem que eu estou falando aqui? De Jesus. Isaías já estava profetizando a vinda, a morte, o sacrifício. E só fazendo uma observação interessante, né? Isaías diz assim que ele não tinha parecer nem formosura, né? E geralmente os filmes bíblicos que eles colocam lá o papel, o Jesus, sempre é um Jesus galão, bonitão, né? Mas aqui está dizendo que não é bonito, não. Então, mas deixa isso para lá. Né? Mas é interessante isso. Né? Mas ele tomou sobre si, né? Jesus, ele tomou sobre si, levou sobre si, sobre o corpo dele, naquele sofrimento, né? Até ele chegar à cruz ali. Então, esse período, né? Não só esse período, mas agora, né? Sobre
a morte de Cristo, o seu sacrifício, isso é muito importante para nós. Então você tem que, não só nessa época que é falado da Páscoa, da ressurreição, né, da Semana Santa, tudo, para nós é importante todos os meses do ano. Mas anualmente o quê? A gente é uma lembrança. Então por isso que quando a gente participa da ceia, ali é um memorial, né? Ele diz assim que para fazer isso em memória de mim, em memória de Jesus, né? Olha, o interessante aqui. Então, meu amado, se você não está salvo ainda, se você não tem certeza da sua salvação, da vida eterna, então eu estou te apresentando aqui Jesus Cristo. Não é religião, religião não salva ninguém, nenhuma religião salva, nenhuma delas. Tem milhões de religiões aí, né? Mas nenhuma salva. Aliás, algumas estragam as pessoas, né? Estraga e leva para os caminhos errados, né? Eu não falo os nomes aqui por uma questão de ética, mas Jesus é Deus. Jesus ele veio para salvar a humanidade. E você precisa, então, ler os evangelhos. Entendeu? Porque Jesus, ele não veio instituir aqui na Terra uma instituição. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para transformar vidas. Ele veio para mudar. Então, o que eu preciso, o que você precisa, é de Jesus. Não de uma religião. Entendeu? Existem milhares e milhares e mais milhares de religiões no mundo. Existe. De monte, entendeu? Mas o único que pode te salvar é Jesus Cristo. E por que eu estou sempre pregando esse evangelho de Jesus? Porque é o único que salva, que liberta, que transforma, que nos dá paz. E um dia ele falou que vai vir nos buscar para a gente estar com ele para toda a eternidade. Num lugar que não haverá tristeza, não haverá choro e nem conta para pagar. Glória a Deus, né? Que bom, né? Você deu glória a Deus agora, né, irmão? Então, por quê? Enquanto estamos aqui na Terra, temos os compromissos, é ou não é? Enquanto você está aqui, meu irmão, trabalhe, estude, faça projetos, normal, entenda isso. Porque existe os extremismos. Todo extremismo não é bom. Todo extremista, uma hora ele se arrebenta. Deus não é extremista, entendeu? Nós somos da moderação, do equilíbrio, entendeu? Ser equilibrado, moderado, não é concordar com tudo. Você tem equilíbrio na vida. Pode notar, todo extremista só fala bobagem. Hoje eu vim aqui para falar. Essa é a verdade. E muitos extremistas não têm conhecimento de causa, não têm conhecimento de nada e só fala besteira. Isso no campo da religião, dos ensinamentos. Eu não vou falar outras coisas aqui porque isso aqui vai para a internet, né? Hoje em dia a internet está observando as palavras, né? Cada palavra, aí vai para o YouTube e eles cortam o barato da gente. Então, mas nós estamos podendo ainda, pessoal. Isso aqui é um alerta, isso aqui não é para colocar medo em você, não. Pelo contrário, eu nunca preguei o evangelho do medo, não concordo. Mas eu estou ensinando as escrituras, para você não ser enganado. Nós estamos numa reta final, gente. Nós estamos numa reta final. Não é o fim do mundo, o mundo não vai acabar. Tá? Não é o fim do mundo. Tem muita água debaixo da ponte, como diz o ditado popular. E eu falo essa linguagem simples para todo mundo entender. Pelo menos eu creio que todo mundo vai entender. E é claro que tem o Espírito Santo. Você tem que pedir para o Espírito Santo, que é o nosso professor. Você tem que falar, Espírito Santo, me faça entender a palavra quando você lê e quando você está ouvindo o ensinamento. Né? O Espírito Santo é o nosso professor por excelência. Entendeu? Então, aqui eu não estou aqui no rádio para momentos de descontração. Estou aqui para pregar o evangelho, cantar, louvar, dar risada com vocês, fazer tudo o que é gostoso, tudo que é bom. Mas entenda, nós não estamos aqui num parque de diversões. Estamos aqui falando palavras para a vida eterna, ok? E essa vida eterna você conquista agora, aqui, agora na terra, se entregando a Jesus. Se entregando completamente ao Senhor Jesus. Esqueça a religião, esqueça placa de igreja, esqueça essas coisas. Esqueça, eu não estou falando contra. Por quê? Tem muita gente que está perdendo a salvação. Eu não vou entrar na teologia, ficar falando de umas coisas aqui que não é para isso que eu estou aqui, necessariamente. Mas existe alguns que acreditam o tal do salvo sempre salvo. Meu amigo, não vai nessa conversa. Se alguém acredita e está me ouvindo, amém, fica na tua e beleza. Mas entenda, eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu tenho que cuidar. Jesus me salvou, então eu tenho que me cuidar. De que forma? Se alimentando da palavra, obedecendo aos princípios da palavra, buscando ser um marido melhor, né? Uma pessoa melhor.
E melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. A Bíblia diz, está escrito aqui, aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Então quando você se entregou a Cristo, quando você declarou a sua fé em Jesus, quando você entendeu esse plano e falou, Jesus, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, eu arrependo, sou um pecador e eu preciso da tua misericórdia. Quando você realmente fez isso, que foi verdadeiro, ele perdoou os seus pecados, ele escreveu o seu nome no livro da vida, né? Paulo diz que nós se tornamos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, se você é nova criatura, por que você fica olhando para o retrovisor do passado? Porque o nosso inimigo, ele é astuto, ele te acusa. A Bíblia fala que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele acusa, mas você era assim, você era assado, você não prestava. Então, não prestava, agora presta. Por quê? Jesus transformou a sua vida. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo, um novo nascimento, mudança de mentalidade. Antes, alguém fazia um desaforo para você, você ia para a ignorância já. Você já fazia coisa que não devia. Hoje não, alguém faz, você parece que nem percebe. Parece que você ficou mais manso, né? Ficou humilde, mais calmo. É ou não é? É assim, é assim. É assim que acontece. Mudança é isso. Agora, se a pessoa faz as mesmas coisas que ela fazia lá no passadão, então não houve mudança. E tem a ver com mentalidade, a mudança do coração, do interior. Deus dá um coração novo, vida nova, né? Por isso que o evangelho é as boas novas. As boas notícias, não é velha notícia, é boas notícias de salvação, de alegria, de paz, de saúde. E já vai acostumando, por quê? Porque um dia, quando estivermos na glória, no céu, junto com Jesus na eternidade, vai ser tremendo. Vai ser glorioso, porque vai ter a eternidade. Você vai ter tempo de bater papo com Jesus à vontade, porque é eterno, não vai acabar nunca. Entendeu? Então, por isso que aqui na Terra, nós temos um prazo de validade. Né? Nós temos um prazo. Tem uns que nascem e logo já morrem, né? Vai cedo. Tem outros que aturam 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tem alguns que conseguem até 100, 120, sim. Mas, né? Mas a média mesmo, assim, se fosse bem matemático aqui, né? A média mesmo é 75, 85, né? Por aí, né? E é por aí, né? Então, mas comparando com a eternidade, mesmo que se ature 120 anos, vamos supor que você atura aqui nessa terra 120 anos. Comparando com a eternidade, isso não é nada. Então, meu amado, a pergunta é, você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, daqui a pouquinho, eu tenho certeza que vou para o céu, ou para os braços do Pai, ou vou para outro lugar? Pensa nisso. Pensa nisso. Já nós vamos orar. Mas eu já vim aqui para ensinar isso aqui para você. Entendeu? Para ver que cristão você é. Como é que está a tua vida com Jesus? Como é que está? Você está conversando com ele todo dia? É isso. Sabe? Se você é um marido, preste atenção, tem homem casado aí? Tem ou não tem? Faz um like aí, dá um joinha aí se tem. Tem ou não tem? Tem homem casado me assistindo, me ouvindo? Tem ou não tem? Tem. Agora tem um novato que casou já, irmão? Você casou, né, Flávio? Ô, Flávio. Alô? Ô, Flávio. Não tá ouvindo, Flávio? Flávio aqui da rádio, que eu acho que ele tá conversando, não tá ouvindo o pastor aqui. Já casou já, irmão? Então tem um casado aqui no estúdio. Né? Tô falando para homem casado. Homem casado. Tem. Né? Que legal. Parabéns, irmão. Deus seja feliz, hein? Agora, nosso jovem técnico aqui está casado aqui, bem jovem, e casou. Então eu tenho um aqui me ouvindo. Estava desligado o rádio, falei, ele ligou. O pastor está ao vivo, pessoal. Quem ligou agora, estou ao vivaço, como diz o irmão Wilson Andreoli. Então, homem casado, se você tem Jesus, então você tem que melhorar aí, como marido, né? Não é verdade? Entendeu? Tem muitos homens casados bons. Mas se você tem a presença de Deus, do Espírito Santo, pega leve, irmão. Pega leve com a patroa aí, né? Porque nem parece que certos homens têm Jesus, né? Tem muitos homens estúpidos com as esposas, né? Trata mal a mulher dele. Trata mal. Se filmar, dá BO. Entendeu? Então, cadê?
Estou falando para os homens, eu vim aqui para falar, pessoal. Hoje eu estou afiado, né? Você está entendendo? Você acha que eu estou aqui à toa? Eu poderia ter ligado para a rádio e falar, coloca um programa gravado. Eu poderia, se eu quiser. Mas eu falei, não, eu vou lá. Deus tem que falar algo comigo e com o povo. E quando eu estou pregando para você, eu estou falando para mim também. Não pensa aqui que eu sou perfeito. Não, estou melhorando cada dia. Cada dia vai melhorando, né? O Deus que começou a obra está fazendo. É assim que funciona. Mas sempre melhorando, tem que melhorar, pessoal. Mas eu quero falar para os homens, meus casados. Eu sei que tem homem casado. Então, meu amado, não é... Você veja como é que está a tua esposa. Eu não estou falando de romantismo, eu estou falando de respeito. Homem casado, respeita a sua mulher. Lembra quando você namorava? Namorava. Fazia tanta coisa, né? E por que agora que é casado há 10, 20, 30, 40, 50 anos não perdeu a graça agora? Pensa nisso. É isso mesmo. Pensa nisso. Como é que está o seu amor pela sua esposa? Você ama tanto a Jesus, dá tanto glória a Deus na igreja, mas em casa é outra pessoa? Que negócio é esse? Não estou dando lição de moral em ninguém não, mas eu tenho que falar essas coisas. Que é o meu microfone, estou falando. Entendeu? Como é que pode? Eu dou glória a Deus lá no culto, no hotel, nós fazemos culto todo domingo no hotel, eu dou glória a Deus, aleluia, e digo que amo Jesus, e todo mundo está vendo. Igual aqui na rádio, eu amo Jesus e todo mundo está escutando. Aí chega em casa, isso outro. Aí você é estúpido com a mulher? Eu vou ser estúpido com os filhos? Pensa nisso, gente. Vê se não tem coisa errada em todo quanto é lugar. Se não tá esquisito as coisas. Pensa bem. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, eu adoro a Jesus, aí chora que ama Jesus? Mas em casa parece que não ama a esposa. Isso não é só os maridos, não. Agora eu vou falar as madame também, as mulheres, as senhoras. Mesma coisa. A irmãzinha não dá glória a Deus na igreja? Não pula? E dança, e louva, e glorifica ao Senhor Jesus? Que bacana, legal. Mas em casa? Em casa, não está cuidando dos deveres da casa? Está esquecendo que tem casa? Tem cristão que esquece que tem casa. Vive orando, mas não cuida da casa. Aí alguns arrumaram um discurso que diz, bom, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida da minha casa, vírgula. Há controvérsia. Entendeu? Porque tem coisa que Deus de fato cuida, isso é fato. Mas aquilo que cabe ao homem ou à mulher fazer, é você que tem que fazer, meu amigo. Cuidado com essa coisa, isso aqui é muito perigoso esse negócio aqui. Às vezes a gente fala, a pastora fala, outros falam, né? Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar da sua casa. Isso é verdade de um campo espiritual, Deus vai cuidar do lado daquilo que a gente não tem acesso. Por exemplo, eu oro e sei que Deus está cuidando da minha família, dos meus filhos, da esposa, eu oro por vocês e sei que Deus está cuidando de vocês. É uma coisa. Agora, Deus não vai fazer aquilo que o marido tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que a esposa tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que o filho ou a filha tem que fazer. Então a gente vê que a gente está esperando a volta de Jesus, a gente percebe que tem muita coisa para ser consertada. Tem muita hipocrisia. Existe muita hipocrisia em todos os meios, e no meio cristão evangélico também. Muita hipocrisia. É muito discurso bonito e pouca prática. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, por que a minha vida não anda? Por que não vai? Por que está travada alguma coisa? Pode ser isso que eu estou falando. Publicamente ele cultua a Deus e todo mundo vê, olha que irmão abençoado, olha que irmão legal, olha como ele dá glória a Deus, olha como ele faz, e papapá. Mas vai na casa dele, vai ver, vai vendo. Irmãos, isso aqui é muito sério que eu estou falando, isso aqui eu estou sendo sincero, essa mensagem é para mim e para quem está afim de ter uma vida melhor, não uma vida perfeita. Eu e você, nós humanos, nenhum de nós somos perfeitos. A gente tem que melhorar, né, gente? Temos que melhorar. E outra coisa, ontem eu estava pregando aqui, e daí alguém disse que mandou para a pastora Eva umas correspondências e falou, o pastor estava bravo ontem, né? Não, é que a minha voz está um pouco diferente mesmo, né? Estava um pouco... Peguei um pequeno
mal-estar aí, né? Mas não tem nada a ver e é o assunto, né? Então, coincidiu que a voz está um pouco mudada, né? E você vê que as pessoas não sabem, né? Ela vê o pastor aqui rindo, cantando, ele só quer ver o pastor cantando, mas na hora do vamos ver, é ensinar isso aqui, pessoal. Então, eu estou ensinando, eu estou de boa, estou feliz com a vida, estou feliz com Jesus, estou feliz com a minha esposa, está uma maravilha, né? Está uma bênção, graças a Deus. A gente vai melhorando, né? Aquilo que eu estou pregando aqui também, eu estou buscando acertar. Eu sempre falo com Deus. Sempre falo, Deus, onde eu tenho que melhorar? Onde eu estou errando? Me ajuda, Espírito Santo. Eu peço a Deus. Então Deus ajuda e mostra, ó, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar ali. E hoje você não acordou? Você acordou e disse, Senhor, fala comigo. Aí você liga o rádio e está ouvindo essas coisas. Deus está falando, irmão. Você não pediu para Deus falar com você? É isso aí. Porque tem gente que fala assim, Deus, fala comigo. Aí Deus começa a falar umas verdades. Aí ele fala, não, mas não é isso que eu quero ouvir, não. Entendeu? É a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, ela fala assim, Senhor, me usa, Senhor. Eu quero ser usado, eu quero ser que o Senhor me use. Aí Deus começa a usar e ele, mas eu não quero ser desse jeito. O problema é que a gente quer do jeito da gente, né? Mas Deus sabe o que faz com a gente. Deus sabe o melhor, né? Você está entendendo, pessoal? Você está entendendo o que Deus está falando? Hã? Você está entendendo? Eu comecei falando de Jesus, continuo falando de Jesus. Porque Jesus, ele frequentava as casas. Jesus, ele entrava na casa ali de Marta, Maria, Lázaro, não é? Jesus, ele entrou ali na casa de Pedro, na sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Você vê, Jesus entra na casa com a sua equipe. Onde Jesus ia, tinha equipe. Ele já, se fosse hoje, ele já mandava um WhatsApp. Ó, prepara o almoço aí que estou levando os 12 junto. Então quem recebia Jesus já ia com a equipe já. É isso, pessoal. Eita glória, né? Aumenta, se fosse hoje, aumenta o feijão, bota mais água no feijão aí. Não é assim que o pessoal antigo fala? Os mais antigos, ou falava pelo menos, né? Não, coloca mais uma aguinha no feijão aí, que Jesus está chegando aí, está trazendo 12. De vez em quando vem a mãe dele também, a Maria, vem as irmãs dele, vai uma turma aí. Devia ser uma alegria total, né? Quem que não queria receber Jesus, pessoal? Maravilha, hein? Então você vê na Bíblia Jesus entrando ali. Quando ele entra ali, a sogra de Pedro deitada ali com febre, né? Ah, Jesus já colocou a mão na cabeça dela e já abençoou a vida dela. A mulher já levantou e já foi para a cozinha já, meu. Na Bíblia não está escrito cozinha, mas não é pecado conjecturar aqui, porque diz que ela levantou e foi cuidar da casa, foi fazer alguma coisa, entendeu? Então, é isso. Então, Jesus, quando ele cura com propósito. Ele te abençoa com propósito. Então, pensa bem nisso aqui. Toda bênção tem que ter um propósito. Deus não quer apenas nos abençoar para nada. Tem um propósito, tem um objetivo. Entendeu? Deus não desperdiça nem a paz. Ele falou, onde você chegar, diga, paz seja nessa casa. Se não tiver nenhum filho de paz e não quiser receber, a paz volta para você. Você vê, ele não desperdiça nada, né? Vou ler aqui, por exemplo, Mateus capítulo 8, verso 14, diz assim. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Aqui em Mateus fala, serviu o quê? Serviu alguma coisa, né, pessoal? É ou não é? Você vai nos evangelhos, por exemplo, Marcos 1, 29. Por isso que é bom ler todos os evangelhos, aí você tem uma noção mais amplia do teu entendimento. Marcos 1, 29. Marcos 1, 29. Deixa eu ver o que diz aqui. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou. E servia-os. Percebeu? Aí você vai para Lucas 4, 38. A mesma história, mas cada evangelista aqui escreveu, dando mais conteúdo aqui, né? Por isso que eu falei os 4 evangelhos, para você ver que você vai prosperar no seu entendimento da palavra aí. Lucas, né? Lucas 4, o verso 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela,
repreendeu a febre e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Viu? Todos eles escreveram a mesma coisa. Servir. Então, a tua bênção, preste atenção nisso aqui para a gente orar. A bênção que você está precisando é para abençoar você, mas para servir os outros. Seja a cura, seja uma bênção financeira, uma restauração do casamento, a salvação da família, enfim. Entendeu? Então as bênçãos têm propósito. A mulher foi curada, ela ficou maravilhada, foi curada, foi abençoada, né? E você pode notar, Jesus foi para a casa de Pedro e a caravana foi junto. Né? Nos evangelhos aqui, esse menciona aqui um grupo que estava junto, né? E assim sucessivamente. Entendeu? Entendeu a palavra? Espero que você tenha compreendido esta palavra. E lembrando que Jesus, ele voltará um dia para nos buscar. E enquanto ele não vem, vamos fazer a obra, vamos pregar o evangelho, vamos orar pelas pessoas, vamos praticar os princípios da palavra, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, vamos amar ao próximo como a nós mesmos, vamos fazer as coisas certas, vamos corrigir a nossa rota. Então façam análise. Eu gosto sempre de ensinar assim, tudo que você escuta da palavra, você tem que fazer um exame, um autoexame, você tem que examinar a sua vida. Em que você tem que melhorar? Qual área da vida você precisa melhorar? Veja se você não está incoerente. Num lugar você fala uma coisa e em casa você fala outra coisa. Pensa nisso. Como diz um filósofo, penso, logo existo. Sabia que as pessoas têm preguiça de pensar? Mas você tem que pensar. Pensar coisa boa, pensar em solução, pensar em resolver uma situação. Pense. O Espírito Santo vai te ajudar nessa jornada. Querido Deus e Pai, graças te dou por estar com vida e por estar aqui ministrando a tua palavra. E hoje eu li vários textos da tua palavra e foi dado um ensinamento aqui para que nós possamos mudar o nosso comportamento. Não sermos apenas pessoas assim que de aparência apenas que serve a ti, mas de fato que nós tenhamos o nosso ser interior realmente mudado, vida mudada, vida transformada pela tua palavra. Senhor, eu quero unir a minha fé com a fé do ouvinte, a fé dessas pessoas que estão ouvindo o ensinamento, e eu creio que todo ensinamento da tua palavra vai gerar sabedoria, vai gerar entendimento, vai gerar saúde, vai gerar força, vai gerar fé. Porque a tua palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra. Senhor, eu peço agora a manifestação do teu poder na vida deste homem, desta mulher, desta família, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder para salvar, para curar, pessoas que se encontram enfermas, talvez em casa, talvez alguns hospitalizados, outros passando por uma cirurgia, outros fazendo vários exames, um acompanhamento médico. Jesus, como o Senhor curou a sogra de Pedro, pedimos também, Pai, que o Senhor venha liberar essa bênção para os doentes, para os enfermos, sejam curados, homens e mulheres, jovens e crianças, que se encontram enfermas ou que alguém da família está orando comigo em prol da sua família, que vidas sejam curadas. E eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus todo espírito de enfermidade, saia deste corpo agora, saia desta casa agora, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Pai, esta pessoa que está se entregando, está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Senhor, perdoa os seus pecados. Escreva o nome desta pessoa, Pai, no livro da vida, Pai. No livro da vida. Sim, Senhor. Porque estamos aqui para isso, para evangelizar, para falar do Senhor Jesus, para ensinar os princípios da Tua palavra. E se estamos aqui há mais de 19 anos neste horário, é porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor sabe disso. É o Senhor que nos deu essa missão, o Senhor nos comissionou, nos designou para isso. E Tu tem visto, Pai, os desafios que estamos passando. Tu tem visto e contemplado
mas eu apresento em oração junto com todos aqueles que nos apoiam, para que todos os apoiadores sejam abençoados poderosamente, tanto a sua vida espiritual quanto a sua vida material, as finanças. Abençoa a vida econômica e financeira, Pai do povo, Pai. Abençoa o salário, abençoa o prolabore, a aposentadoria, esta renda deste homem, desta mulher, desta família, Pai. Abençoa o mantimento, que não lhe falte nada em sua casa, que na despensa ele tenha comida não só para o dia, mas ele tenha comida, aquelas comidas que não estragam, que duram bastante, ele tem até uma despensa farta para que isso possa suportar 1 mês, 2 meses ou até mais. Abençoa o rendimento dessa família, a vida econômica e financeira, aqueles que estão pedindo oração por emprego, por trabalho, Pai. Abre portas, seja na cidade onde ele mora ou quem sabe na cidade vizinha. Meu Deus, que as portas venham se abrir. Sabemos sim de muitos desafios que está acontecendo no mundo todo, na economia mundial, na economia do Brasil, então nem se fala, mas pedimos a tua intervenção, porque a gente sabe que o Senhor Deus é o dono do ouro e da prata, o Senhor não está em crise, o céu não está em crise, e servimos um Deus poderosíssimo. Então nós cremos também que através da oração e do trabalho, da honestidade, eu sei que o Senhor abençoa o trabalhador, a trabalhadora honesta, aquele que faz a coisa certa. Abençoa, Pai. Abençoa o empresário, o empreendedor, abençoa esse que tem a sua loja, o seu comércio, que tem a sua pequena indústria, que tem o seu negócio próprio, Senhor. Seja pequeno, médio ou grande, nós estamos orando por todos, por todas as empresas, inclusive do Brasil, Pai, da nação brasileira. Estamos clamando pela economia do Brasil, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia do Brasil. E sabemos que o Senhor está no controle, por isso que nós estamos orando, Pai, pedindo a tua intervenção, o teu agir nessa nação. E é claro, é onde chega esta oração. E quem crê nessa oração, quem está entendendo esta oração, quem está orando com fé, sejam também abençoados na sua vida espiritual, familiar e também nas suas finanças. Abençoa aqueles que semeiam no nosso ministério também, aqueles que estão tendo condições de plantar uma semente, que têm diversificado o seu investimento no ministério e têm plantado no Agindo Deus. Libera uma unção de crescimento, de provisão, de suprimento, multiplica pães, multiplica peixes, faz, Senhor, multiplicar o azeite, como o Senhor multiplicou o azeite da viúva, a farinha, Senhor. Libera uma unção também de multiplicação de bênção na área das finanças e na área dos negócios, na área do mantimento desta pessoa, meu Pai. Abençoa o sítio, aquele que tem a sua propriedade rural, seja uma propriedade pequena, média, grande, fazendas, o agronegócio. Meu Deus, abençoa. Abençoa, Senhor, venha reverter o quadro, Senhor, nossa nação brasileira, que é uma nação abençoada, que tem terra, onde planta as coisas dá, as coisas acontecem, meu Pai. Então, abençoa este empresário da agricultura, do agronegócio, seja aquele que planta soja, milho e tantas outras coisas importantes, arroz, feijão. Ó Deus, abençoa que ele tenha o seu gado leiteiro, enfim, abençoa, Senhor, a todos, meu Pai, e nos livra do caos. Que a bênção da saúde seja também sobre os animais, sobre o gado, sobre aquilo que as pessoas têm na sua propriedade, Senhor. Abençoa, prospera, Senhor, em nome de Jesus. Livra da praga, livra da peste, livra de todo mal, conforme diz o Salmo 91. Praga nenhuma chegará à sua tenda, praga nenhuma chegará à sua casa. Nós cremos na oração da fé, Senhor, e cremos no poder do Senhor. Em nome de Jesus, haja proteção e livramento. E muito obrigado por mais um dia de vida. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou também. Que ao terminar essa oração, esta água se torne um remédio, uma vitamina espiritual, e vamos tomar dela e vai nos trazer saúde. Dê saúde a todos, saúde na voz, na garganta, laringe, faringe, tireoide, nos pulmões, nos rins, no fígado, no intestino, no baço, no pâncreas, no sangue, nos pulmões, na mente, no cérebro, nos neurônios, nos ouvidos, na boca, nos dentes, na gengiva, na próstata deste homem. Abençoa esta mulher que está fazendo um tratamento médico, cura os seios dela, Pai, arranca pela raiz todo o câncer, toda enfermidade, toda doença, libera uma unção de cura, de milagres extraordinários, porque nós cremos no poder da oração e no poder da oração da fé em prol do povo, porque assim diz o Senhor, que nós vamos clamar, o Senhor vai ouvir o nosso clamor, o Senhor vai ouvir e vai se revelar a nós. Assim oramos no poderoso nome de Jesus. Abençoa a Rádio Marumbi e todo o sistema iense de
comunicação. Ó Deus, abençoa tudo a torre, tudo que envolve aqui para que o som fique bom. Libera a bênção, Senhor, e a vitória em todas as áreas que desta emissora. Em o nome de Jesus de Nazaré eu oro e já te agradeço por mais um dia de vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.